como eu disse anteriormente, meu caro Caio Pimenta, amigo ouvinte, em especial a população de Catu, na última terça-feira à noite, na sessão na Câmara de Vereadores, o presidente da Casa Legislativa, Nil Prefeitura, largou o doce, largou o verbo. Segundo ele, pede ao gestor, ao prefeito Pequeno Salles, a exoneração do secretário de Agricultura, Galbert Lima. Segundo o vereador, palavras dele, que o secretário distratou o mesmo e não faz por onde na Secretaria de Agricultura e pede com emergência a saída do mesmo da pasta. Inclusive, ele ainda acrescenta, portanto, na sua fala, que se nos próximos dias o prefeito Pequeno Salles não exonerar o secretário Galbert Lima, que os dias do presidente da Casa do Povo está contado na base do prefeito. E aí nós deixamos a pergunta no ar, como eu citei ontem no programa Perfil, com a nossa amiga Janaína Teixeira. A pergunta que fica no ar, se por acaso o prefeito entender que o secretário Galbert Lima vem desempenhando um bom trabalho e não o exonerar, e o presidente da Casa Legislativa sair da base do prefeito, será que vai ter racha entre os demais parlamentares com a atual gestão? Fica a pergunta no ar para a bancada do programa Primeira Mão comentar. É a informação com credibilidade na 100.5 Ouro Negro FM, sempre em nome da Ótica Ocular. Alô Catu, hoje das 8 às 14, exame de vista com 50% de desconto. E lembrando que você leva a receita e na compra do seu óculos de grau, se falar que ouviu aqui com Carlos Davi no Primeira Mão, terá um super desconto e ainda ganha um lindo óculos esporte. A Ótica Ocular aqui em Catu fica no centro, em frente ao Banco Itaú. Amanhã, sexta-feira, é dia de exame na Ótica Ocular de Esplanada, que fica naquele município, no centro, em frente à Câmara Municipal. Serrinha, Entre Rios e a Grande Alagoinhas também contam com a melhor rede de óticas da Bahia. A todos, uma ótima quinta-feira. Segue Caio Pimenta com jornalismo de credibilidade. Caio Pimenta. 7 horas mais 13 minutos. Rapaz, o Nil Prefeitura subiu o tom, né, contra o prefeito de Catu. Agora, a gente tem no programa, a gente tem a felicidade de ter, né, dois ex-vereadores, o José Gomes e o Chico Reis. O Chico também é ex-prefeito de Alagoinhas, conhece o processo legislativo. É uma situação atípica, né? O presidente da casa ser oposição e a casa não ter oposição. Catu, quem é a oposição ao Pequeno Salles? Quem é a oposição? Diga aí, Renato, quem é a oposição? Não tem oposição. Não tem. Tem espaço no governo, tem cargo no governo, não tem oposição. A verdade é essa. Ah, sou independente com cargo dentro do governo. Aqui tem um bocado de... Aqui em Alagoinha tem um bocado de exemplo dele. Sou independente. Aí a mulher tá no governo, a sobrinha tá no governo, o irmão tá no governo. Sou independente, tá bom. O papagaio, o cachorro. Aqui em Alagoinha mesmo, o Márcio da Cavada foi pedir também a exoneração do Caboré. Acabou perdendo o cargo na agricultura. Nosso querido amigo Jolimar, infelizmente, sofreu aí. Foi que pagou o pato. Nosso amigo Jolimar, dá um abraço pro Jolimar. Agora tá na assessoria do Márcio da Cavada na Câmara de Vereadores, né? E Márcio nunca mais falou de Caboré na Câmara. Já tem umas 4 sessões, esqueceu o Caboré. Entendeu o recado, né? Os outros cargos também podem sobrar na administração. Sou independente, tá bom. Tá bom. Mas em Catu, Gomes, o papel do presidente de uma Câmara, você me corrija se estiver errado, é apenas de guiar os trabalhos, né? Tem requerimento, inclusive, que já entra na casa já aprovado, né? Dependendo do número de assinaturas. Mas se tiver já a maioria,
né, dos parlamentares assinando, ele já está aprovado. Então, assim, a capacidade do Nil Prefeitura, sem haver um racha, né, de vereadores, abrir aí um flanco de oposição, é nula. A não ser que ele tenha, né, companheiros aí, vereadores, que formem, né, uma bancada de oposição dentro da casa, não é isso, Gomes? Cara, mas independente de ser nulo ou não, da gente concordar ou discordar, uma coisa eu acho que acaba sendo um consenso entre todos nós. Eu não vi ninguém ainda, mas acredito que seja. Que faltou maturidade política para unir o prefeitura, independente do que ele possa pensar, ao fazer um pronunciamento desse tipo, porque impõe ao gestor uma camisa de força quando ele poderia, em uma conversa, em um diálogo com o gestor, aí colocar as suas desavenças, os seus problemas, as suas discordâncias e sanar o problema. Nós não queremos dizer que você cria problema, depois suspende o tapete e joga embaixo do tapete, como fez o Recupero, que disse que o que era ex-ministro do Lula, né, que disse que o que era bom divulgava e o que não era colocava embaixo do tapete, porque os poderes são harmônicos, porém são independentes, porém devem ser harmônicos, tem que se respeitar, independente que pense, não dá para se fazer um trabalho dessa forma, principalmente me parece que o presidente da Câmara já não é tão jovem assim na política, por conta disso já tem uma bagagem aí nas costas. Não demonstra assim uma maturidade política e isso pode lhe causar problemas futuros e na função que ele exerce, ele deve ter a função de um magistrado, embora muitos magistrados não se respeitem, porque ele representa toda a casa legislativa e tem que legislar todos, tem que trabalhar, como se chama Casa do Povo, privilegiando principalmente não a vontade individual, se for o caso, mas sim o que deve ser feito, né, justamente para quem exerce a presidência de qualquer instituição. Então, na minha visão, né, essa visão é minha, acho que ele cometeu um erro e em política a gente tem que cometer o número menor de erros possíveis, porque o amanhã pode condenar pelo erro de ontem. Verdade. Não, e a sobrevivência, Chico, de um vereador, né, sem aí digamos, né, a convergência com o governo, ainda mais numa cidade como Catu, né, que a gente sabe que tem uma população carente, uma população carente de serviços e tal, né, um vereador distante, né, do governo, ainda mais início de governo, é complicado pra caramba, viu? Eu não sei se é um blefe do Nil Prefeitura, né, se ele tem alguma coisa articulada, mas realmente é uma jogada perigosa, Chico. Alguns aspectos, Caio, me chamam a atenção nessa questão. Primeiro, o Nil Prefeitura chegou à presidência da Câmara. Sim. Ele não consegue isso sem a maioria. Isso. Portanto, teoricamente, ele tem a maioria a seu favor. O presidente é quem dita o ritmo, o rito da Câmara, né? Se ele, veja o caso do Arthur Lira, que se diz aliado de Bolsonaro, mas coloca para votar o que é da sua vontade, né? Vai ali e obedece. Muitas vezes a uma imposição ele tem que colocar as coisas, mesmo independente da vontade, mas isso é muito raro. Então ele coloca ali dentro da vontade. Dito da maneira como foi dito a respeito do posicionamento do vereador e exatamente do pedido quase que impossível que foi feito, porque me parece que da escolha, da confiança do prefeito, o cargo que ele está reivindicando a saída do titular, a gente não pode esquecer que a sinergia entre os poderes é um fator preponderante
para que você deslize suavemente na administração, na aprovação dos projetos que sejam do interesse do executivo. E uma pequena pedra, um entulhozinho qualquer nesse caminho, não permite esse deslizar contínuo e ininterrupto. Portanto, eu, com a pouca experiência que tive, acho de bom alvitre, ou pelo menos acho que seria de bom alvitre, evitar que esse problema chegue a público, porque fica mais fácil de resolver na interpessoalidade, você conversando com a outra pessoa sem que isso chegue a público. Agora que é do domínio público, que é do conhecimento popular, você tem que trabalhar não apenas para satisfazer a parte que reclama, mas, de qualquer maneira, dando uma satisfação a quem votou em você, que tem conhecimento do problema e que se coloca contra a atitude do presidente da Câmara. Então, no meu entender, faltou time ao prefeito para se antecipar a esse problema e não deixasse que isso chegasse a público. Porque qual é a situação que é posta, que está colocada agora? Ou se fica a favor do representante do Poder Legislativo, ou você tem que sacar do seu time aquela pessoa que você colocou como titular, que foi da sua escolha. Portanto, não é uma coisa fácil e me parece que se complicou, no meu entender, por inexperiência administrativa. Quer dizer, tem as inexperiências dos dois lados, né? Quer dizer, é um risco que se corre, né? Vamos ver o desfecho disso aí. A gente vai estar acompanhando aí os próximos capítulos, né, dessa guerra aí travada entre a União Prefeitura e o secretário de Agricultura do município de Catu. Vamos ver quem é que vai vencer essa parada aí. Ou se vai ter, né, aquele velho acordo de bastidores, tá? Um abraço apertado, dá um aperto de mão, e aí, vida que segue, né, Renato? Então, a política tudo é possível, rapaz, tudo é possível.